Temos saúde aqui no Hoje em Dia. Doutor Antônio Spross está junto com a gente no estúdio. Olá, Aninha. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. E hoje nós vamos falar sobre dois problemas da saúde feminina. Síndrome do ovário policístico e mioma. Por que eles acontecem? Qual o tratamento? Tem cura? Tudo isso logo depois do intervalo. Não sai daí. Renatinha, vem pra cá porque o assunto aqui interessa a todas as mulheres. Porque metade das mulheres entre 30 e 50 anos no Brasil tem algum tipo de mioma e cerca de 10 milhões de brasileiras sofrem da síndrome do ovário policístico. Hoje no Você, o Doutor, o nosso médico de família Antônio Sprosser fala sobre as principais doenças das mulheres. Para começar, doutor, mostra pra gente como o mioma se forma dentro do aparelho reprodutor. Ana, o mioma, na verdade, ele é um tumor benigno do útero. E a gente sabe que o útero da mulher, ele é formado por músculo. Então, o mioma é um tumor de músculo. E, graças a Deus, ele é benigno. Aqui tem vários tipos de mioma, olha o tamanho deles, tá vendo? Pode ser de vários tamanhos. E olha onde que ele pode ficar. Em primeiro lugar, o mioma pode se localizar fora da cavidade do útero. Olha, ele pode ficar aqui, ó. Ele pode crescer aqui fora. Mas também tem outros miomas, como esse aqui, olha, que ele cresce dentro, lá dentro do útero, olha. E às vezes ele pode ficar num lugar que ele dificulta o espermatozoide de entrar e ocorrer a fecundação. Mas às vezes tem outro tipo de mioma que olha onde ele fica, olha, dentro do músculo, lá dentro do músculo. E em cada lugar que ele fica, pode dar algum sintoma que está atrás de você aqui, ó. Os sintomas do mioma, os sintomas, são muito decorrentes de onde ele se localiza. Então, por exemplo, a mulher pode ter sangramento menstrual muito grande se há uma ruptura aqui da parede e sangra demais. Certo. Períodos menstruais prolongados, sangramentos mensais atípicos, pressão ou dor pélvica. Esse é um sintoma muito frequente, porque a pressão fica aqui nesse lugar do mioma, olha. Então dá uma pressão aqui embaixo na mulher. A mulher faz xixi muito mais frequentemente, dificuldade de esvaziar a bexiga, prisão de ventre, porque esse mioma pode comprimir o intestino e você para de ir ao banheiro. E finalmente, dor durante as relações sexuais. Agora, o que é mais importante é que as mulheres fiquem atentas, porque tem sintomas, né, doutor? Tem. Quem tem mioma, automaticamente ela vai ter algum sintoma. Dependendo do tamanho do mioma, Renatinha, porque às vezes se o mioma é pequenininho, não dá sintoma nenhum. Você descobre que tem mioma quando vai fazer um ultrassom, por exemplo. A mulher nota que tem um mioma pequeno. Agora, quando o mioma cresce e vai crescendo, muitas vezes você precisa tratar e dar sintoma sim. Agora, é importante saber, todo mundo que está em causa, que as causas principais do mioma muitas vezes são mudanças genéticas que ocorrem aqui na parede do músculo e fatores hormonais. Lembra que as mulheres, vocês mulheres, têm dois hormônios importantes, que é o estrógeno e a progesterona. Exatamente. E dependendo da fase do ciclo, esses fatores hormonais podem desencadear o aumento. Doutor, agora por causa dessa questão hormonal, o fato da mulher hoje ter menos filhos, como na época da nossa mãe, das nossas avós, pode haver o aumento da questão do mioma? Uma mulher que não tem filhos, ela tem mais chance de ter mioma? Então, a grande questão do mioma, que é uma coisa muito estudada ainda, é o seguinte. Se, por exemplo, a sua mãe tem mioma, você tem mais chance de ter mioma, embora a gravidez não tenha muita coisa a ver com isso. Outra coisa, a etnia, as pessoas africanas ou de raça negra têm mais frequentemente o aparecimento de mioma. A menarca precoce, quem tem menstruação antes do tempo, tem mais chance. Cuidado com ingestão alcoólica. Também ajuda? Cerveja, bebidas destiladas e dietas com carne mais vermelha e mais gorduras também podem predispor ao aparecimento. Agora, doutor, a mulher quando ela é engravida, se ela já tem um mioma, corre o risco desse mioma crescer durante a gestação? Geralmente a gente sabe que na época que ela engravida com o mioma, muitas vezes com um ciclo hormonal diferente, o mioma ele pode ficar quietinho ou ele pode até diminuir. E tem casos, depois da gravidez que ela deu parto, o mioma até desaparece. Então, o mioma a gente sabe que às vezes tem relação com os hormônios, mas às vezes ele pode ser que não tenha relação hormonal. O importante é o seu ginecologista acompanhar bem você de perto,
fazer ultrassom e saber que tipo de tratamento que ele pode oferecer. E quais são os tratamentos que existem, doutor? Eu vou passar aqui, desculpa, Aninha, mas normalmente tem dois tipos de tratamento. Tem o tratamento químico, onde a gente pode usar esse DIU, a gente implanta um DIU que libera hormônio para controlar a menstruação e controlar o tamanho. Pílulas anticoncepcionais, todo dia a mulher toma... Específicas para isso. Específica para controlar o tamanho do mioma, aí ele para de crescer. Lembra que tem suplementos à base de ferro, porque você perde muito sangue, e anti-inflamatórios e suplementos vitamínicos. Agora, tem também o tratamento cirúrgico, que eu vou mostrar para vocês agora, uma animação. Essa mulher está deitada no centro cirúrgico, ela está sedada, está com anestesia geral. O ginecologista coloca esse aparelho lá dentro, isso é chamado videolaparoscopia. Ele insufla o abdômen com gás carbônico para ficar mais fácil. Ele entra agora com uma pinça lá dentro, ele localiza o útero. E a hora que ele localiza o útero, olha o que ele vai fazer. Ele vai achar o mioma, injeta uma substância no mioma que fica para fora, para não sangrar. E aí ele vai com a pinça e agora ele vai retirar ou com laser ou corta mesmo. E ele cortando e tirando o mioma, ele agora vai dar uns pontos para não ter sangramento na parede do útero. Isso é uma das técnicas cirúrgicas empregadas na cirurgia do mioma que está para fora de dentro da cavidade. E em que caso, doutor, que a mulher precisa fazer esse tipo de cirurgia? Quando o mioma está crescendo muito, Renata. Muitas vezes o mioma parece até um nenê lá dentro. Sim, parece a barriga cresce muito. É tão grande o mioma. Sim. E nessas horas, o cirurgião tem que optar para o tratamento cirúrgico, porque ela para de evacuar, interrompe a urina. Então, nessas horas, o cirurgião tem que optar qual técnica cirúrgica vai empregar para tirar esse tipo de tumor. Doutor, o senhor falou que para quem tem mioma, a gente acaba perdendo muito ferro por conta dos grandes sangramentos. É verdade. Existem alimentos ricos em ferro. Quais são aqueles que a gente deve consumir para poder ajudar no tratamento? A mulher que tem anemia durante a vigência de sangramento, ela procura comer bastante grãos. E é tudo que a gente encontra em casa. Olha tem grão só, de bico, o feijão preto, carioca, ervilha. A gema do ovo tem muito ferro. Lembra que todos os vegetais com casca verde, como espinafre, a couve, tem muito ferro. Agrião, rúcula, a beterraba e, finalmente, as proteínas animais, como a carne vermelha. Lembra que o fígado também tem uma quantidade de ferro adequada para a sua nutrição. Então, toda pessoa que sangra, tem uma menstruação muito pesada, procura se alimentar, porque a anemia é difícil, dá sintoma de fraqueza e acaba alterando a sua qualidade de vida. Isso é muito importante. Tem um outro problema que atinge as mulheres que é muito sério, que o doutor vai contar aqui, né, Renata? Tem sim, Aninha. Além do mioma, que você já ficou sabendo mais sobre esse problema, tem também a síndrome do ovário policístico. Se você tem, fique atento. Tem muita gente que tem e não faz ideia desse problema. Então tem muitos mitos, tem muitas verdades também. Fica com a gente que depois do intervalo o Dr. Sprois vai explicar tudinho sobre a síndrome do ovário policístico para você. Antes do intervalo, no quadro Você e o Doutor, nós falamos sobre mioma. E agora vamos falar sobre a síndrome do ovário policístico. O Dr. Sprois está conosco e eu quero fazer uma pergunta, Dr. Sprois. Nessa síndrome, quais são as mudanças que os hormônios provocam no corpo da mulher? Apenas um inchaço, um aumento talvez no tamanho do ovário ou outras mudanças também? Boa pergunta. Aliás, essa é uma questão muito fundamental nessa síndrome do ovário policístico. Para vocês terem uma ideia, olha o que acontece na fase do ciclo menstrual da mulher. Nos primeiros 15 dias, o estrógeno, ele sobe muito na corrente sanguínea e prepara já o útero para ficar grávido, né? Então, o ovário cresce, etc e tal. Na segunda metade do ciclo menstrual, ocorre o contrário. O estrógeno abaixa na corrente sanguínea e a progesterona agora é que sobe bastante. Quando a mulher tem essa síndrome do ovário policístico, olha só, aqui é um ovário normal e esse aqui são os cistos que ficam dentro do ovário, como se fosse essa fruta aqui, olha, um maracujá, e aqui dentro são os cistos, que eles são e eles podem sair. Às vezes o médico tem que tirar esses cistos aqui cirurgicamente, pode retirar, mas na verdade, o que acontece com esses cistos, com os hormônios, é que a testosterona
ou os hormônios andrógenos da mulher aumentam muito na corrente sanguínea. Então você tem um desequilíbrio hormonal dentro do sangue da mulher causado por esses cistos que crescem e às vezes são nos dois ovários da mulher, tanto no esquerdo como no direito. Na verdade, a mulher é um turbilhão de hormônios, né, doutor? Verdade. Essa que é a realidade. Tem Agora, razão. a gente falou que o mioma, ele tem fatores de risco. A síndrome do ovário policístico também tem? Também, Renatinha, olha só o que acontece e quais são os fatores de risco. A obesidade é muito importante, tanto é verdade que os ginecologistas, como o Dr. Fábio Lopes, que é especialista na matéria, sugere o que? A mulher perder peso. Às vezes a mulher não tem síndrome do ovário policístico, mas ela quando engorda, ela já fica com o cisto, com o ovário policístico. Histórico familiar, baixo peso ao nascer, puberdade precoce e excesso de insulina. Esse excesso de insulina aqui, quando você está muito obesa, esse excesso já faz liberar muito andrógeno. E a mulher fica com o quê? Pelos, daqui a pouco eu vou falar dos principais sintomas, mas isso é responsável pelos pelos, a mulher fica masculinizada. Aproveita e fala então agora dos sintomas, doutor. Então, os sintomas do ovário policístico, primeira coisa que acontece, uma desregulação do ciclo menstrual. Existe acne, os cabelos oleosos e a pele, a mulher fica masculinizada. Olha, pelos grossos em abundância no rosto, em locais comuns, obesidade, predisposição a problemas hormonais e diabetes, sem contar com problemas cardíacos. Então, a síndrome do ovário policístico é uma doença que tem que ser encarada de verdade, porque o tratamento é importante. E como é que é esse tratamento, doutor? Então, nós temos atualmente, o diagnóstico é feito pelo ultrassom, o médico faz o ultrassom, vê os ovários policísticos e, preferencialmente, ela começa a tomar pílulas anticoncepcionais, existem indutores para parar a ovulação, redutor dos níveis de insulina, que são remédios para o diabetes, e principalmente inibidores dos andrógenos. Lembra que a dieta é fundamental, evitar gordura, basear a dieta em vegetais e carne magra e atividade física. A mulher perdendo peso, emagrecendo, já ajuda em 80% esses quadros da síndrome do ovário policístico. Olha que maravilha, mudança de estilo de vida faz toda a diferença na nossa saúde. Agora, quando a gente fala desses problemas de saúde da mulher, existem muitos mitos. É verdade. E chegou a hora da gente acabar com eles. Mitos e verdades. Primeiro aqui no painel, doutor. A síndrome do ovário policístico predispõe ao diabetes tipo 2. É verdade ou mentira? Verdade. É verdade. Então, por exemplo, a gente sabe que esses ovários policísticos em ação, eles aumentam os casos de diabetes. Uau. Pode levar à infertilidade? Ele pode levar, mas não são todos os casos que levam à infertilidade. Eu lembro de uma amiga minha, ainda na adolescência, que foi diagnosticada com a síndrome do ovário policístico e foi um drama na família, porque o médico falou, olha, provavelmente você não terá filhos. E ela engravidou. Engravidou, tem um menino lindo Aí, hoje, então. já é um adolescente lindo e realmente é uma coisa que é um medo muito grande. E pode engravidar sim. E pode. Ovário policístico. Essa era a minha dúvida, né? Dúvida da Renatinha. É o mesmo que cisto no ovário? Não é mito. Lembra, o ovário policístico é quando você tem vários cistos dentro do ovário. Mas a mulher, durante a menstruação, normalmente ela pode ter um cisto ou dois no ovário, que é normal. Então, não confundir as duas coisas. Toda paciente com síndrome do ovário tem irregularidade menstrual? Pode ter. Às vezes até 70%, 80% dos casos ela tem, mas não são todas, ok? Toda paciente com síndrome do ovário policístico precisa ter ovários policísticos detectados pelo ultrassom vaginal? Isso não é verdade, porque às vezes a mulher, ela pode ter ovário policístico e no ultrassom não aparece nada. E de repente, no decorrer da vida dela, ela fica com os ovários policísticos presentes. Por exemplo, ela ganhou peso, ela pode ficar com síndrome do Mas como no exame não detecta, então ela tem que estar atenta aos sintomas. Ela tem uma tendência a ter ovário policístico e de repente ela pode ter a doença se ela ganhar peso, por exemplo. Por isso que é importante a gente ir periodicamente ao médico. Exatamente. O último, coisa de mito e verdade. Na maioria das vezes o tratamento é simples. Basta o uso de anticoncepcionais
e uma mudança no estilo de vida. E isto é verdade. Essa história de, eu tenho síndrome do ovário, agora estou desesperada. Não. Tem tratamento, tem uma mudança do teu dieta, do teu estilo, fica boa. Tem muitos mitos e verdades, mas a verdade é que na próxima terça-feira, Dr. Antônio Spreuser volta para tirar todas as nossas dúvidas e é sempre bom tê-lo aqui, viu? Muito obrigado. Não é, César?